anos, a TV Câmara dialoga com os moradores de Rio Preto. Vamos conhecer agora como foi e quem foram as pessoas que trabalharam para a criação da TV Câmara. Um processo em várias etapas. Primeiro no papel, depois de 15 anos, chegou a TV aberta, na era digital. E a TV Câmara, hoje uma emissora pública, é um canal direto de comunicação com a população. A intenção de aproximar a Câmara da população e dar transparência aos atos do Legislativo surgiu há muitos anos. Por isso, vamos voltar a 60 anos na história para mostrar quando foi a primeira iniciativa nesse sentido. Só que foi no rádio, porque naquela época era o veículo forte de comunicação. A televisão ainda era algo distante para a sociedade. O presidente do Legislativo na época, Orlando de Arruda Barbato, publicou a Resolução 62 de 16 de março de 1960. A Câmara poderia abrir concorrência para que as sessões ordinárias fossem transmitidas pelo rádio. Foram necessários 36 anos para que a televisão fosse pensada como um meio de comunicação para divulgar os atos do Legislativo. O primeiro passo para a telinha mostrar os assuntos do Legislativo foi dado com a Resolução 853, de 27 de novembro de 1996. O presidente do Legislativo era Dorival Lemes, que colocou no papel essa meta. A iniciativa permitiu a utilização do canal de TV a cabo, o que era autorizado pela Lei 9.977, de 1995, do Serviço das TVs a cabo. Eu, naquela época, presidente do Poder Legislativo, tinha um desejo grande de trazer a televisão para a nossa sede aqui em São José do Rio Preto. Fiz várias gestões com a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que ela já estava transmitindo, tentando buscar um sinal para Rio Preto. E não conseguia por hipótese alguma. Quis o destino que um dia eu lembrei de uma mulher chamada Irma Passoni, ex-deputada estadual por São Paulo e, naquele momento, secretária nacional da rede de comunicações. Fizemos um contato com ela naquela época. Contei com a ajuda de algumas pessoas que a Irma Passoni compareceu no meu gabinete aqui em Rio Preto para tratar desse assunto, que ela tinha isso como projeto, expandir a comunicação no Brasil. E rendo uma homenagem à doutora Irma Passoni. Foi muito prestativa. Naquele momento, ela me fez um único pedido. É preciso que se crie uma lei urgente em São José do Rio Preto, determinando que fique criada em Rio Preto a TV Câmara. O que eu fiz? Imediatamente protocolei essa lei, levei a plenário e foi aprovada. Daí, a partir desse momento, nós tivemos a criação da TV Câmara, que tem muito orgulho de ter sido seu autor, com a parceria da ex-deputada Irma Passoni. 3 anos depois, foi criado o programa TV Câmara Municipal. A Câmara podia fazer convênio com terceiros para produção, edição e geração de matérias do Legislativo, tudo disciplinado pela Resolução 949, de 3 de dezembro de 1999, quando o presidente da Câmara era Alcides Zanerato. O embrião da TV Câmara foi um projeto de resolução lá na década de 90, com o então presidente da Câmara, o vereador Dorival Lemes dos Santos, na época do MDB. Naquela época, os vereadores se reuniram. Para quem não sabe, um projeto de resolução é aquele que é feito pela mesa diretora. Então, a mesa diretora, no caso o presidente, vice, primeiro secretário, segundo e outros membros, eles criaram, então, a TV Câmara, mas criaram no papel, porque na prática ela acabou entrando em vigor, não como transmissora, mas como produtora, um mandato depois, através do ex-vereador Alcides Zanerato, que o Alcides, ele, então, através de um novo projeto, ele também deu autorização para que fossem gravadas algumas sessões, produzidos programas para que fossem veiculados, não só nas televisões aqui fechadas aqui da cidade, mas também abertas. Ou seja, está produzindo material da assessoria de imprensa para atender a demanda aí dos demais órgãos de comunicação. O jornalista e vereador na época, Luiz Storino, coordenou a implantação da TV Câmara. Depois veio o Roberto Toledo em 99, tudo isso foi alterado já na prática, querendo colocar mesmo um canal
colocar um canal em vigor, um canal funcionando através da NET, porque era direito. E a nossa história começa aí justamente em 2001, quando então a TV Câmara acaba entrando no ar, ela é criada. 2 anos mais tarde, em 2001, na gestão do presidente Sérgio Camargo, de fato a TV Câmara começou a ser montada. Ganhou equipe, equipamentos para a produção de conteúdos. O Sérgio, na época, ele inclusive morreu de maneira trágica, né? Por volta de 2007, 2006, 2008, eu não me lembro direito, mas ele tinha uma visão de que as coisas tinham que melhorar por aqui. Fomos autor da lei que criou a TV Câmara. Nós demos a forma legal, demos personalidade jurídica à TV Câmara. Para isso era necessário que ela fosse implementada. E aí eu quero render uma homenagem a um futuro presidente que veio a presidir a casa depois de mim. O saudoso Sérgio Camargo, vereador à época e presidente, se não falha a memória, no ano 2000. Ele começou a implementar o funcionamento da TV Câmara e teve como co-parceiro um assessor de imprensa que era o Nelson Gonçalves, de memória agradável, que renda a minha homenagem também. E essa parceria do presidente Sérgio Camargo e do Nelson Gonçalves começou a implementar, ou seja, começou a botar em funcionamento a TV Câmara em Rio Preto, ainda de uma maneira incipiente, precária, pode-se dizer, mas já estava em funcionamento a TV Câmara de São José do Rio Preto. Então esses são os 2 homens que eu rendo uma homenagem, como outros que aqui não lembro também, que fizeram com que a TV Câmara se transformasse nesse grande veículo de comunicação que é hoje. E nós começamos a dar prosseguimento a esse projeto. Lembrando que a TV Câmara de Rio Preto, ela fez a primeira transmissão dela em canal aberto, o canal 17, no início de 2001, 2002, mais ou menos nessa época. Então, naquela época, o Toledo conseguiu uns equipamentos, ele mesmo fora da Câmara, fez algumas transmissões no canal 17 em UHF, que pertence à Prefeitura de Rio Preto. A partir do momento que o projeto dele parece que não deu certo, nós então começamos a trabalhar com a TV Câmara. O jornalista Nelson Gonçalves foi convidado com a tarefa de montar a TV Câmara. Ele era assessor de imprensa do Legislativo. Primeiro, jamais na minha vida sonhei em trabalhar na Câmara Municipal de Rio Preto. Quanto mais montar uma TV, né? Eu trabalhava na época em Araçatuba, eu era editor executivo da Folha da região, e um dia, para minha surpresa, o Sérgio Camargo, que era presidente da Câmara, com o qual eu conhecia, mas não tinha nenhum vínculo de amizade, nada. Eu conhecia ele assim meio de vista, porque ele morava no Jardim Vivendas, próximo onde também morava, ali, fazia uma vez uma caminhada na Praça do Vivendas, lá, encontrava ele, bom dia, boa tarde, mas nada além disso. Para minha surpresa, me ligou, falou, estou te convidando para você vir para ser um assessor, na época não tinha o cargo de diretor de comunicação, né, você vai ser, né? Aí eu falei, não, peraí, vamos conversar primeiro. Aí marcamos um almoço, eu vim aqui, tanto é que todos assumiram dia 1º de janeiro e eu assumi um mês depois, somente em fevereiro, porque eu falei, não, me dá um prazo, aí eu vim, conversei com ele, na época o Storino também era o primeiro secretário da Câmara, e eu impus algumas condições para ele. Primeiro, não venho aqui para fazer política, nem para o presidente da Câmara. Se for para mim fazer campanha, eu estou fora, porque eu já estou empregado, não estou desempregado, né? Então, e aí o salário, que eu não falava do salário, era quase praticamente a metade do que eu ganhava lá em Araçatuba. Mas, levando em conta que eu trabalhei em Araçatuba, mas eu morava aqui, eu ia, voltava, eu dava aula na UNORP, vinha 2 vezes por semana, tinha uma instituição, um clube de serviço que eu fazia parte aqui, que eu tinha que vir, tinha reunião às quartas, né? Então era aquele, viajava, a BR, né, 153 na época estava tudo esburacada, madrugada, eu saía umas 2 ou 3 vezes fora da pista, com caminhão, aquele negócio todo, né? Eu estava com filho na idade escolar, então levei tudo na balança, falei, vou vir para cá. E quando eu vim para instalar a TV Câmara aqui, não tinha nada. Quem antes me antecedeu aqui, que era assessor de imprensa, era o Walter Prata. E aí que eu vim assumir, né? E começamos montando aqui do zero. Quando eu cheguei aqui, só para ter ideia, na sala de assessoria de imprensa lá, só tinha uma máquina de escrever, não tinha mais nada. Então, aí eu já conhecia a legislação porque eu tinha feito muito matérias, inclusive na época eu trabalhava, acho que no Diário, na Notícia, não lembro qual jornal aí, e quando era tudo diferente de hoje. Hoje está muito mais fácil. Na época era fechado, só tinha 2
sistema de TV. O HF, ou aquele sistema aberto, que tinha do 0 no dial lá da TV até o 13 canais, que estavam todos preenchidos, ou o sistema de TV a cabo, que era um negócio novo ainda no Brasil. E na época do sistema de TV a cabo, que era concessionária, a deputada Irma Passoni, eu lembro que ela até esteve aqui, ela fez uma lei lá que as concessionárias de TV a cabo tinham que disponibilizar 5 canais. Um para o Senado, um para a Câmara dos Deputados, um para a Justiça, um canal universitário e um canal para o Legislativo, que era de uso compartilhado, um negócio maluco, entre a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais. E na época nós fomos a terceira TV Câmara do Estado de São Paulo. A primeira foi Bauru, que foi antes da TV Assembleia, inclusive, depois montaram a TV Assembleia, e Araçatuba, onde eu acompanhei também lá como jornalista lá a montagem da TV Câmara lá em Araçatuba. Eu, na época, eu que comandava a parte de comunicação, então ficou para mim indicar um jornalista. Eu indiquei o Nelson por ser meu amigo e principalmente por ser competente. E ele passou, a partir deste momento, a fazer esse trabalho, né, trazendo a legislação, a gente procurando equipamentos, procurando pessoal. Ele fez esse trabalho, porque ou eu cuidava dos meus projetos, e era um momento difícil aquele momento ali, porque a gente estava criando o SEMAI, a Guarda Municipal, a Rio Preto Prev, a cidade estava toda cheia de problemas, endividada, então a gente tinha votação muito mais importante, mas não deixamos em nenhum momento de criar a TV Câmara. E o Nelson ficou então com essa função, e a gente supervisionava juntamente com o presidente e conseguimos colocá-la no ar. Já no meu primeiro mandato, a partir de 2001, eu fiz questão de participar da comissão de comunicação da época e logo após fui convidado pelo Nelson Gonçalves, que era o diretor de comunicação, a entender como é que poderia ser, o que poderia ser feito para implantar a TV Câmara em nossa cidade. Na época eu fiquei muito motivado, né? E fui com o Nelson visitar várias cidades, dentre elas Bauru e Araçatuba, onde já existia a TV, fomos conhecer, saber de alguns detalhes e felizmente a ideia prosperou. Fui pesquisar equipamento, viajei bastante, eu fui para Brasília, eu fui para São Paulo, onde tinha TV, eu fui no Rio de Janeiro, conhecer todas as TV, como é que tinha, como é que funcionava, e aí eu descobri também, pensando que os caras sabiam, que eles sabiam menos do que eu lá. Nesses lugares. Por exemplo, eu fui em São Paulo, só para ter ideia, em São Paulo a Câmara Municipal não tinha TV. Estava todo mundo aprendendo, então eu fui aprendendo na prática. Recurso financeiro foi o maior desafio na implantação da TV Câmara. Não tinha nada. Quando muda uma legislatura para outra, tem que ter a dotação orçamentária. E a legislatura que saiu não deixou dotação orçamentária, então não tinha dotação orçamentária, não tinha gente, tinha que fazer um concurso, e para fazer um concurso tinha que fazer lei, tinha que ter dotação orçamentária, então tinha que montar a TV sem dinheiro e sem gente. E a TV, comparo sempre, quando foi para comprar equipamento, para essa ideia nós gastamos, se não me engano, foi 30, 35 mil reais. Né? Nem falava que ia gastar 1 milhão, não foi 1 milhão. Eu comparo sempre TV, equipamento com carro. Você tem um carro, por exemplo, vamos falar uma Ferrari, ou se não um Camaro amarelo, né? Custa uma nota aí e tal. Você quer ir para São Paulo? Vai rapidinho e tal. Agora você não tem, você tem um Fiat 147, você tem um Fusca, vai também, não vai? Vai, só que aí vai mais devagar, né? Você tem que ir abrindo a janela, não tem ar-condicionado, uma viagem que você demora 4 horas, você vai fazer em 10, né? Com equipamento de TV é a mesma coisa, você tem câmera aí de filmagem, que custa 200 mil reais, tem um zoom espetacular, vai daqui até lá não sei onde, lá, comprando o equipamento que era o mais ralé que tinha, porque não tinha dinheiro, então não tinha, eu me lembro que a lei de compra livre era 8 mil reais, 7 mil uns quebradinhos, então até 8 mil podia comprar, só que não podia fracionar. Né? O jurídico veio, não, se você comprar mais, vai fracionar, não pode. Eu nem lembro quanto foi investido, eu só sei que nós compramos o mínimo necessário e o mais barato possível, aquilo que pudesse funcionar. E nesse ponto aí o Sérgio disse, nós não temos muito dinheiro. E na época todos os equipamentos eram muito caros, né? Muito caro mesmo. Hoje até com meia dúzia de celulares aí de boa qualidade, você consegue fazer uma transmissão decente aí. Mas na época nós compramos o mínimo necessário. Eu me lembro na época que foi um transmissor, uma mesa de som, mais uns 2 equipamentos para poder transformar o sinal para mandar para o transmissor, 3 ou 4 câmeras. Eu lembro que ficavam
duas de lado e uma de frente pegando a mesa. É o que nós tínhamos, não tínhamos mais do que isso. E uma mesinha de corte. Então, é o que tínhamos para colocar a televisão no ar e foi isso que nós fizemos. Acho que nem videotape direito nós tínhamos naquela época lá. E um arquivo, uma coisa que eu exigi do Nelson é que fizesse um arquivo. Nós conseguimos naquela época, com dificuldades, comprar um transmissor, fazer o cabeamento aqui da rua Silva Jardim até lá em cima na Boa Vista. Compramos alguns equipamentos, coisas simples na época, né? Câmeras pequenas, uma mesinha de corte, de som, o mínimo necessário. Equipamento que eu não sabia quase nada. Quem me ajudou bastante, acho que faço justiça aqui, foi o engenheiro Strauss, que trabalhou na Globo, na TV Record. O Strauss veio aqui, foi sensacional, me ajudou, me acompanhou em algumas viagens, né? Eu não sabia nada. Aliás, teve até um episódio meio curioso, tinha um equipamento, transcoder, isso que chama. E nós compramos tudo, chegou no dia da estreia da TV aqui, né? Nós fomos testar os equipamentos, não tinha esse tal do transcoder, esquecemos de comprar, né, na relação lá, e custava caro o negócio, custava, acho que era $3 mil, $4 mil, só falava em dólar. E não tinha esse transcoder. E agora? E o transcoder, você ligava, ele que faz, é um equipamento que transforma do sistema PAL-M, NST, isso, para dar o colorido, senão ligava, a TV ficava tudo preto e branco. E agora? Nossa! Aí um dia, olhando aqui, tinha uma loja quase que de R$ 1,99 na Badiba City ali, passei lá, eu vi um tal de transcoder. Eu falei, mas o Strauss falou assim, acho que não vai funcionar, tô de plástico, né? Aí, não, vamos experimentar, né? Pedi pro cara, falou, pode levar? Pode, custava tipo R$200. Aí me emprestou. Cheguei aqui, ligamos, funcionou. E ficou um bom tempo esse equipamento, até que comprasse um melhor, de qualidade, mas é um negócio tudo de plástico e tal. Então teve esses episódios. O engenheiro Strauss, que o jornalista Nelson Gonçalves citou, que projetou e executou a implantação da TV Câmara. Strauss é um engenheiro referência nessa área, trabalhou em diversas emissoras da cidade. Hoje, ele mora nos Estados Unidos e aceitou contar pra gente como foi essa história da implantação da TV Câmara, que exigiu muita criatividade. Naquela época, os equipamentos bons eram muito caros e havia dificuldade em relação à liberação de verba. Isso é óbvio, né? E com o esforço do Nelson, né, ele conseguiu alguma coisa naquela época lá em relação à verba para liberar, mas era extremamente difícil conseguir qualquer verba. Então tivemos que optar por equipamentos que não são equipamentos profissionais utilizados em televisão, mas foi possível colocar no ar, não? E essa dificuldade aí foi superada dessa forma, ó, comprando algum equipamento até doméstico, né, de utilização em residência. E basicamente partiu disso daí, a dificuldade de adquirir equipamento por não ter verba para aquilo. A transmissão seria por cabo? Exatamente, a transmissão iniciou via cabo pela operadora local, né, de São José do Rio Preto, e tinha a dificuldade de fazer o quê? O sinal chegar até a base da operadora, que era no bairro Boa Vista. E entrando em contato com o departamento técnico lá, encontraram uma possibilidade de colocar a fibra até do local da prefeitura até a operadora. E aí foi o que possibilitou fazer a transmissão via cabo. O Nelson contou uma história do transcoder. Como é que foi isso? Que vocês encontraram uma solução caseira, como você mesmo disse. Exato, porque a transmissão tinha que ser feita em PAL-M e o equipamento era tudo sistema NTSC. Aí tinha que ser feita essa transcodificação e compramos o equipamento utilizado de utilização doméstica, né? E funcionou? E funcionou. Era relativamente precário, mas conseguiu colocar no ar. E o objetivo qual que era? Era colocar no ar para até que os vereadores, né, e a população em geral percebesse que aquilo ali era tinha uma importância, né?
que era o meio de comunicação entre os vereadores e a população. Então, esse start aí foi muito importante. Teve toda essa dificuldade, teve uma dificuldade muito grande de aquisição de equipamentos, até equipamentos que tivemos que fazer um equipamento, né, montar um equipamento para possibilitar colocar no ar. Tinha que fazer a comunicação também entre a TV Câmara, né? Isso. Que a gente recebia o sinal via satélite e ficava num determinado horário. E quando ia entrar a programação local, a gente fazia a comutação para o sinal local. E isso foram feitos vários testes no ano de, se não me engano, em 2001, que ela entrou no ar em 2002, não? Exato, foi 2001 que iniciou. Vocês ficaram um ano tentando implantar, né? Comprando esses equipamentos, providenciando esses equipamentos. Um ano. Depois de um ano entrou no ar, no dia 19 de fevereiro de 2002. Isso, E a dificuldade também estava para você conseguir o fornecedor do equipamento que a gente queria, porque não era era um equipamento não profissional, só que tinha que ter certas características para poder atender o mínimo necessário, né? Mas foi um trabalho assim, que teve dificuldade pelo motivo de não ter verba disponível, né? E a dificuldade de comprar os equipamentos, os fornecedores que a gente tinha mais contato, que vendia equipamentos profissionais, não queria vender não vendia certos equipamentos. Então tiveram que fazer uma mudança, não vamos alterar aqui o nosso métier para poder fornecer o que vocês precisam, né? Exatamente. Vocês fizeram um milagre naquela época com questão de equipamento? Sim. Principalmente o Nelson, né, que conseguia fazer o contato entre a parte técnica, né, propriamente dita, com o departamento financeiro, né, para poder liberar a verba. E mesmo sendo um valor muito baixo, era complicado a liberação dessa verba, né? Você se lembra de valores ou não? Para você ter uma noção, eu lembro de um dos valores que era, um exemplo, 8 mil reais na época, teve que baixar para R$1.500. Então era muito desproporcional. Vocês tinham outras TVs já implantadas, instaladas, para ter como referência a questão do equipamento ou não? Na realidade, a gente não tinha necessidade de ter uma referência de uma TV Câmara para poder fazer isso. O conhecimento a gente já tinha, porque é o básico, é como uma emissora convencional. A única diferença é que você tem que adaptar ao cenário, né? Que é o plenário da Câmara. A diferença básica é essa daí, e que a gente já transmitia via cabo. Então, o restante era... O que tinha que ser feito, que foi feito pelo Nelson, foi a parte burocrática e para dar andamento, né, no Ministério das Comunicações, esse tipo de coisa. Agora, em relação ao equipamento, era só meio que adequar uma emissora de televisão comercial à TV Câmara. Strauss, você é um engenheiro especialista em televisão, é uma referência aqui em Rio Preto, trabalhou muitos anos na Record e em qual outras emissoras? Na montagem da Rede Vida de televisão, né, em 95. E como é que você analisa? A TV Câmara foi um desafio para você? Foi, de certa forma foi. Que era uma condição, né, um pouco... Fora da realidade que eu vinha trabalhando, né? Como eu já tinha trabalhado, exemplo, na Record, tinha verba disponível para você fazer e tinha que ser comprado equipamento profissional e isso era adquirido, sem muito problema. Na Rede Vida de televisão, a mesma situação. Eu trabalhei na Rede Vida foi no início, né, em 95, logo na implantação. Então, tinha uma verba. Agora, na TV Câmara... praticamente não tinha verba nenhuma disponível.
Então foi um Até trabalho árduo. Não, a gente tem que fazer, nem que se a gente for emendar fio, qualquer coisa para a gente colocar no ar. Com o tempo, eu sei que nós vamos conseguir fazer com que nós vamos mostrar a necessidade, né, de adquirir novos equipamentos. Então o desafio foi esse. Eu sinto orgulho de ter participado disso e entendo a importância da TV Câmara, né? E eu tenho certeza que é muito bom para a própria comunidade em São José do Rio Preto, né? Ponto para os vereadores, né? Que é a forma de comunicação principal que eles têm, né? Vocês tiveram que realmente atuar com muita persistência e criatividade. Sim, muita persistência e criatividade. A persistência teve que ser ao extremo. Tem que ter o transcoder ainda hoje. Mas hoje ele é praticamente esse rack inteiro aí. Esse é um rack. Eu comprei um rack. Esse aqui, ó. Você que comprou? Eu comprei. O primeiro rack. Um patrimônio, dá pra saber. Aí, pode ver aí, ó. O primeiro rack. Um dos primeiros equipamentos que a gente comprou. O estúdio, na época, quando a gente não tinha dinheiro, nós fizemos com um negócio de mexer de ovo lá, casca. Era necessário encontrar um local, um espaço aqui no prédio da Câmara para montar um estúdio, fazer ilha de edição. Um outro desafio. Um consultório médico que funcionava naquela época aqui, um consultório médico municipal, foi transferido. Não tinha local, a Câmara é pequena, não tinha esse anexo aqui. Aí o secretário da saúde na época era o Fernando Araújo, que era vereador na época, licenciado aqui. Eu fui lá conversar com ele, atrás aqui funcionava, onde está, acho que a TV aqui, um posto médico, alguma coisa assim, que era da prefeitura, né, para examinar, né? Aí o senhor falou, não, vamos mudar esse pessoal daí. Né? Fez um acordo lá com o prefeito, lá, pegou esse pedaço atrás. Aí eu lembro que o médico não queria sair. Não, faz 30 anos que eu estou aqui, catei o médico, botei no meu carro, levei um médico lá em cima, na Villers, acho que é Villers Sila, que ia construir o hospital da saúde, o hospital da mulher. Olha, falei, olha aqui, isso é a sala que o senhor vai trabalhar aqui, ó, tudo com ar-condicionado, mais bonito. Tal. O senhor está lá numa casinha, ela convencia o médico que estava sendo um problema, ele não queria sair. Ele saiu. E ali a gente tivemos que quebrar a parede e tal. Aí tinha para poder fazer uma passagem, né? E tinha uns quadros ali, acho que tem até hoje, que são dos artistas aí. E esses quadros tinha que quebrar justamente para fazer uma passagem, para poder passar lá. E aí foi outra polêmica também. Aí eu fui atrás do artista que pintou isso aí, morava numa chácara e tal. Ele autorizou por escrito, tiramos o quadro dele dali, mudamos para outra parede e tal. Ele acompanhou a obra, tá, para não danificasse a obra de arte dele e tudo, e fizemos uma passagem ali para poder ter acesso nessa salinha. Montamos a TV. Fizemos um estúdio improvisado, onde é hoje aqui o Poupa Tempo, tinha um tamarindo imenso, pegamos 4 salas da prefeitura, na verdade eram 3, nós tomamos uma aí, pus o capião, não devolvemos mais, e a partir dali fizemos um estúdio com chroma key, alguma coisa com cenário, alguns móveis, e assim começou a TV Câmara. O principal ponto da TV Câmara sempre foi as transmissões das sessões. É o ponto principal de qualquer tipo de serviço público, são as solenidades, esse tipo de coisa. Então eu dava conta do recado. Uma equipe precisava ser formada para colocar a TV no ar e produzir conteúdos. Como é um órgão público, somente por concurso poderia ser feita a contratação de pessoas, o que na época não era viável. Então, qual foi a saída? Na verdade, a TV foi montada toda com estagiário no começo. Aliás, nós fomos o primeiro órgão público em São José do Rio Preto, nem a prefeitura tinha ainda, a contratar estagiário pelo CIEE. Fui lá conversar com o CIEE, lá, tá, pode fazer? É possível fazer, então vamos contratar. Né? E aí contratamos estagiários. Em 2002, eu fiz parte da primeira equipe de estagiários da TV. Eu tinha me formado no Filadélfia, fiz telecomunicações. Me formei em 2000 e aí eu tinha até final ali de 2002 que eu poderia estar
cumprindo o meu estágio. E aí foi o período que eu trabalhei aqui, foi ali no final de 2002 por 3 meses. Na época era o Nelson Gonçalves, né, que era o diretor aqui. Ele tinha alguns contatos e foi atrás de pessoas, né, precisava de pessoas para fazer a TV Câmara funcionar, né. Aí uma forma que ele achou na época, forma legal, né, de trazer pessoas para trabalhar aqui foi com essa forma de estágio. Aí como eu tinha essa possibilidade, essa disponibilidade também, eu vim trabalhar aqui fazer estágio aqui nesse período. Eu trabalhava num outro canal, né, numa outra emissora, né, no canal 16, já fazia 2 anos que eu trabalhava lá. E aí eu tive essa oportunidade de vir aqui e ficar esse tempinho aqui, né, fazer parte dessa equipe, né, dessa primeira equipe aí de estagiários, né, aqui da TV Câmara. Quais equipamentos que você trabalhou naquele início na implantação? Eu vim para trabalhar como cinegrafista, né? Eram equipamentos novos, mas eram equipamentos mais simples, né? Não era profissionais, por assim dizer, né? A maior parte era um equipamento mais simples, né? Mais barato assim, mas que dava para fazer o serviço, né? Que era gerar imagens, né? Captar imagens, tanto gravar quanto gerar vídeo, né? Para fazer as transmissões e os programas que tinham na época, né? Os eventos aqui da casa. E quais eventos que vocês faziam? Tinham sessões, né? Sessões ordinárias, sessões extraordinárias, tinham sessões solenes, solenidades, audiências públicas. Isso era o que tinha, que era do cotidiano da casa, né? E mais alguma reportagem, né, que a gente fazia para usar no programa. O programa que eu lembro que tinha na época era o Em Pauta, né, que era até a Gláucia, né, que apresentava na época, né? Eu sempre fui professor de universidade. Eu formei aí dezenas e dezenas de jornalistas junto com os meus colegas aí no Norte, por exemplo. E a maioria deles, quando eu não colocava eles aqui para trabalhar como estagiário, iam para as empresas que a gente tinha por aí. Sempre nós demos oportunidade. Eu acho que esse é o ponto principal. É você poder passar para essas pessoas a sua experiência e fazer alguma coisa em comum. Eu não tenho experiência em equipamentos. Até hoje tenho dificuldades. Traz alguém que tenha isso aí. Vamos ver o que nós temos aí para fazer. E aqui serviu também como um laboratório, né? O estágio dos caras aí, muitos, não tinha, às vezes não dava nem tempo do cidadão esquentar, né, na cadeira. A TV Tem pegava um, a Record buscava outro, o SBT buscava outro, não sei aonde buscava. Quer dizer, virou uma vitrine de empregos também e oportunidade para essas pessoas. A primeira voz, né, que foi o off, né, que saiu, que era compartilhado com a TV Assembleia. Então, interrompia a programação da TV Assembleia e entrava aqui a TV Câmara Rio Preto. Então, a primeira voz fazia o off, então ele falava lá: senhoras e senhores, boa noite, telespectadores, está entrando no ar agora a TV Câmara São José do Rio Preto. Foi do Paulo Rilo. TV Câmara São José do Rio Preto. Iniciamos neste momento, direto da sede do Poder Legislativo de São José do Rio Preto, a transmissão da TV Câmara Municipal. Era irmão do Marco Rilo, um professor, fez rádio há muito tempo, um vozeirão bonito e tal. Ele fez o primeiro off. E a primeira imagem, né, a primeiro rosto que apareceu aqui da TV Câmara aqui, foi da Vivian de Carvalho, que era estagiária nossa. Hoje, se não me engano, ela está eu vi ela outro dia aí na Record Espetacular, né? Está na Record, está no Nacional, né? Conhecida. A Vivian foi estagiária e tem uma peculiaridade. Contratamos a Vivian, né? Eu dava aula na faculdade, ela era aluna minha lá e tal. Trouxemos a Vivian aqui e no dia que a gente inaugurou a TV, inaugurou o estúdio, tudo, a gente fez um café da manhã aqui para marcar, né? Fez uma placa lá tal, né? Para encerrar e fez um vídeo. E aliás, esse vídeo, nós ficamos aqui, à época, contratamos também a Gláucia Lacerda, e nem a Gláucia nem eu, nós estava
naquele sistema de transição do analógico para o digital. E tanto a Cláudia como eu não tinha muita experiência com o digital, era novo para nós aquilo lá. Então a gente não conseguia gravar o sistema, perdia, para fazer um vídeo de 3 minutos, nós ficávamos até 4 horas da manhã aqui, tentando gravar, não gravava, apagava as imagens, pensava que tinha gravado. Bom, gravamos esse vídeo e no dia, contando toda a história, essa epopeia, tudo aí, deve ter aí nos arquivos, e era a Vivi que apresentava. E no dia do café, o Celso Pelosi e estava o Zana, né, que era da Luizana, que era da TV, afiliado da Globo, na época da TV Progresso, estava aqui assistindo, ele olhou tanto o Zana como o Pelosi e falou, nossa, quem que é essa menina aí? Ela não pegamos aqui não, estuda acho que não norte, não sei e tal. É? Não, fala para ela que nós vamos levar ela. Já conheci o Nelson de longa data, né? Eu tinha acabado de sair do Diário da Região. Ele falou que tinha esse desafio, falou, montar uma TV do nada, com equipamentos modestos, e a gente precisa colocar uma programação no ar, porque a concessão existe. A gente vai entrar pelo sinal da TV Assembleia, então a gente vai ter pouco espaço, mas a gente também tinha pouca equipe, não ia dar para ter uma programação grande, mas a gente precisa ocupar esse espaço. É preciso que a população aprenda que é uma TV institucional. A gente precisa contar o que acontece no Legislativo de importante para a população e precisamos mostrar as sessões, ter uma transmissão ao vivo das sessões da Câmara. E nós começamos a trabalhar nisso. Quando eu cheguei, estava final de montar o estúdio, não tinha o estúdio ainda, então eu acompanhei todo esse processo. O estúdio montado pelo Strauss, que foi uma pessoa muito importante para a gente, porque a gente, nessa parte técnica, como os equipamentos eram modestos, como eu disse, precisava de alguém que entendesse bastante dessa área para a gente conseguir iniciar. Iniciamos com a proposta de mostrar o trabalho do Legislativo. Então, a gente não queria só dar a ordem do dia, a gente queria explicar para a população os projetos que iam fazer parte da ordem do dia. Nós abrimos espaço para os vereadores falarem dos seus projetos. Não tinha uma limitação, cada vereador vai falar um projeto. Não, depende do que estava na pauta do dia. Se na pauta do dia tinha 2 projetos, tinha um vereador, ele podia falar. Por que a gente queria? Que a população acompanhasse o que realmente ia ser votado, que ia interferir na vida delas. Começamos assim, não teve um volume muito grande no início, porque tem dia que a sessão está mais recheada, tem dia que a sessão está menos recheada. Então nós falamos, então vamos ser também uma TV de utilidade pública. Então abrimos para associações, para entidades, para ONGs, vêm falar de projetos de campanha, às vezes muita gente da área médica para falar de precaução em relação a alguma doença. Muita coisa a gente fez nesse sentido também, né, para que a comunidade também viesse fazer parte do TV Câmara. Eu tenho que dizer que no tempo que eu fiquei, não teve nenhuma exigência, a presidência nunca me exigiu e nunca vetou nada. O presidente era o Sérgio Camargo. O presidente era o Sérgio Camargo, nunca exigiu, nunca vetou nada. Às vezes as pessoas não entendem que a gente... os equipamentos não eram só eles que eram modestos, a gente tinha uma equipe modesta. Por exemplo, para a gente conseguir transmitir a sessão, no começo a gente tinha 3 câmeras fixas e um cinegrafista, um operador. Então, ele tinha que se dividir em 3 equipamentos, às vezes, para a gente conseguir fazer os cortes que a mesa de corte exige para você colocar uma coisa limpa e bonita no ar. Então, era meio corrido. E o áudio é da mesa diretora, a gente não tem como usar outro áudio, como se fosse na CPI, o pessoal usou o áudio do Senado, da sala do Senado onde estava ocorrendo. Então, se a mesa diretora cortasse o áudio, óbvio que a TV também ficava muda, a gente não tinha como corrigir isso. E isso é muito difícil, não é um estúdio da TV. A gente estava fazendo uma transmissão. Então, no começo foi difícil. Tinha também o problema, às vezes, a sessão começar, porque a gente tinha que entrar no horário, né, do início da sessão. Entrava com o hino de Rio Preto, que é obrigatório, e depois ficava esperando dar quórum para começar a sessão, e às vezes ficava um vácuo muito grande. Então a gente
precisava ficar rodando a vinheta. Dentro de instantes, a TV Câmara irá exibir a 20ª sessão ordinária. Também começou a ficar cansativo, aí eu tive a ideia de chamar as meninas, né, que eram as 2 repórteres que eu tinha, para fazer boletim de dentro do plenário para preencher esse espaço. E o Em Pauta, que foi, né, o nosso primeiro programa, que deu toda essa liberdade da gente abrir os temas e chamar todo mundo que tinha algo importante que envolvesse a sociedade para comentar também sobre o que eles estavam realizando. Fizemos um trabalho legal, eu acho que nessa parte, porque as pessoas vinham e era legal eles virem, porque a gente não tinha carro, não tinha como fazer reportagem. Então a reportagem era coisa que próximo da TV, calçadão, na avenida, alguma coisa assim. Ou dentro da Câmara, quando tinha exposição, quando tinha alguma audiência pública. Era o que a gente fazia na época para preencher. Eu acho que as pessoas tinham que ter consciência de que era um espaço importante, é um espaço importante, e que é um mercado de trabalho. Então, assim, nós tivemos muita ajuda, mas também tivemos algumas resistências. E é importante que as pessoas entendessem, na época, que a gente estava abrindo um mercado de trabalho importante para várias categorias, né? Não é só para jornalistas, para várias categorias. Mas teve gente que não entendeu, mas acho que na maioria deu certo, porque se eu estou aqui depois de 20 anos contando, é porque houve sequência, então parabéns para quem deu sequência, né? Para todos que vieram depois do Nelson de mim, só não estaria aqui falando. Ficou um pouquinho maior do que vocês tinham? Não, era mais ou menos esse espaço, só que a gente usava a bancada, né? As bancadas. A gente tem essa bancada que é super antiga. Eu acho que essa bancada, já que se não me engano, era da minha época. Essa bancada da época? Essa bancada, sim. Então aqui que você fazia o não, aqui daqui ficavam os convidados, eu ficava acho que na menor. Na menor, pois usamos até hoje. Porque eram 2 câmeras, então era uma para mim e uma para eles. Muito bom, muito bom. Foi difícil porque era um canal fechado, mas a gente entendia que de alguma forma, se ele fosse fechado, dependendo do trabalho que a gente fizesse, ele podia pautar outros veículos ou outras coisas, ou ter repercussão. Por exemplo, se eu chamo como eu chamei, por exemplo, o juiz eleitoral na época para falar de como ia ser o processo naquele ano, que era um ano importante de eleição, e até fizemos um Fala Povo para ele responder as perguntas. Quer dizer, o Fala Povo eu vou aparecer na TV Câmara, eu tinha meio um boca a boca. Se eu chamo alguém de uma entidade, ele vai contar que ele falou na TV Câmara, e isso vai também chamar as pessoas ali com quem ele tem relacionamento, ou da comunidade que ele... Para assistir isso, começou a fazer com que a TV ficasse conhecida. Na época, a gente tinha noção que podia entrar para o canal aberto, mas era muito difícil para a gente na época. A gente estava começando a colocar, então tinha que primeiro firmar, porque a gente foi uma das pioneiras, uma das primeiras TVs do estado, então tinha que primeiro se firmar nisso, né? Como que eu diria, fincar o pé, mostrar que a coisa era possível, para depois pensar em projetos futuros. Mas deu certo, as pessoas continuaram, e isso é legal. Eu me sinto realizada, é óbvio, mas dizer que não foi sacrificante, foi trabalhoso, madrugadas inteiras para conseguir montar os equipamentos, programas perdidos tendo que ser refeitos por conta da questão técnica, mas eu tive uma equipe maravilhosa, quem trabalhou comigo, meus estagiários, foram excelentes. Como era aquela época, esse início, vocês chegando, uma equipe nova, para um desafio extremamente novo, quando a gente fala em comunicação, em TV e em Câmara Municipal? Como é que foi isso, chegar numa Câmara Municipal e começar a registrar esse cotidiano? Foi legal, porque eu não conhecia, não tinha contato com essa parte política, apesar de saber da Câmara, da Prefeitura. Na verdade, começa por aí, né? Eu acho que, assim, com a maioria da população, eu achava que era tudo uma coisa só, né? Que Câmara, Prefeitura, era tudo igual, e não é, né? Quer dizer, apesar de
fazer parte ali, de estar bem interligado e tal, mas funciona independente um do outro. Foi legal, assim, tanto profissionalmente como munícipe também, foi bem legal, porque o trabalho era intenso, né, essa parte, né, porque tinha muita coisa para fazer, em termos, né, de eventos, né, que tinha muita coisa. Às vezes chegava aqui na parte da tarde, ia embora tarde da noite, né? Mas assim, foi bem legal, foi bem interessante entender um pouquinho, né, de como que a coisa funciona aqui, nessa parte dos vereadores, de leis, né, de criação de leis. Não tinha a mínima noção disso. Foi bem interessante. As pessoas estranhavam a hora que você falava que você trabalhava na TV Câmara, elas não sabiam o que era, estranhavam, porque acostumada com TV comercial. Ah, sim, o pessoal estranhava. Era novo e estranho, né? E com relação aos vereadores, eles já sabiam se portar diante da Câmara na hora de uma filmagem? Como é que era? Vocês orientavam? Havia todo um trabalho para isso? Era novo para eles também. Então, no começo, pelo menos até onde me lembre, o pessoal não estava bem acostumado ainda com essa coisa de TV que está sendo gravado, está sendo transmitido. Então tinha esse trabalho, de chegar e falar, se porte assim, se porte assado, ou faça assim, ou não faça aquilo, porque o pessoal está vendo, está assistindo. Então tinha assim esse trabalho ativo, essa orientação, né, por parte aqui da comunicação, né, por parte da TV, nessa questão de como se portar, né? Isso tinha sim. A implantação da TV Câmara foi acompanhada de perto pela imprensa. Olá pessoal que acompanha a TV Câmara, meu nome é Fabrício Carareto, eu sou jornalista e eu lembro muito bem quando foi discutida há 20 anos a implantação da TV Câmara aqui em São José do Rio Preto. Na época eu era repórter de política do Diário da Região. Bom, uma das grandes discussões que se tinham era a necessidade de ter um canal legislativo e também os custos envolvidos nessa implantação, se esse canal seria utilizado politicamente pelos vereadores, e então haviam essas dúvidas na época, né? O jornalista Nelsinho Gonçalves, um grande jornalista, um grande amigo, também o então presidente da Câmara, Sérgio Camargo, resolveram levar essa ideia adiante, e ainda bem que levaram, né? A gente percebe ao longo desses 20 anos quanto é importante ter um canal legislativo, faz parte de um processo democrático, afinal de contas, nem todo mundo tem condições de acompanhar presencialmente as sessões da Câmara. Então fica sabendo das votações, fica sabendo também dos posicionamentos, dos discursos dos vereadores através da TV Câmara. Então é um importante canal, né, de contato com a população e, sobretudo, é um importante canal de acesso à democracia. É assim que eu vejo a TV Câmara ao longo desses 20 anos. No dia 19 de fevereiro de 2002, uma solenidade marca o início das operações da TV Câmara de São José do Rio Preto. A TV Câmara de São José do Rio Preto é um sonho que se transforma em realidade. Desde 97, quando o vereador Dorival Lemes dos Santos propôs um projeto e essa Câmara aprovou a criação da TV Câmara Municipal. Nós passamos por várias fases até chegar nesse estágio de colocar a emissora no ar. Em 99, a mesa diretora, presidida pelo vereador Alcides Zanirato, propôs e aprovou uma resolução para regulamentar a existência da TV Câmara, deixando o seu gerenciamento sob os cuidados da assessoria de imprensa da Casa, com supervisão direta da presidência da Câmara. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto não é a primeira a instalar a TV Câmara no estado de São Paulo, porém, é a primeira Câmara Municipal desta grande região, de mais de 2 milhões de habitantes, a colocar no ar o canal legislativo. É Rio Preto assumindo a sua liderança regional. O canal legislativo,
que tem de ser compartilhado com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme determina a lei que regulamenta o sistema de TV a cabo. É um dos direitos das câmaras municipais. Pedro, lá no dia do ato de inauguração da TV, você disse em uma entrevista para o Nelson que a cidade ganhava um instrumento muito importante, porque a população ia poder conhecer o dia a dia da Câmara e acompanhar temas importantes. Essas afirmações continuam? Reforçadíssimas, né, afirmações. A cidade como um todo ganha esse instrumento importante, que eu tenho certeza vai colaborar ainda mais para que nós possamos realizar um trabalho ainda melhor. Nós vamos dar início nesse momento ao ato solene de inauguração da TV Câmara de São José do Rio Preto. A TV Câmara virou referência para outras TVs legislativas. Caminhou, na época, na presidência do Sérgio Camargo, e logo no ano seguinte, 2002, a TV foi inaugurada para a felicidade do Poder Legislativo e da população, porque eu sempre defendi que o grande desafio nosso, do Poder Legislativo, dos vereadores, é levar informação para as pessoas do nosso trabalho e do trabalho do Poder Legislativo. E a TV Câmara, na época, já começou a cumprir esse papel. Depois daqui, eu acabei como convidado, levando o Strauss também, a gente acabou montando a TV em Marília, que é minha terra natal, tá? A gente foi em Piracicaba, eu tive também em São Carlos. Nós montamos uma associação, chamava Associação das TV Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, da qual eu fui presidente, primeiro presidente. Para quê? Né? Reunimos, na época, acho que chegou a ter 10 TVs. Nós fomos, inclusive, em Brasília, na época o Aldo Rebelo era o presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados, para que fizesse uma lei, na época, para separar a TV, que não fosse mais compartilhado esse canal, que fosse um canal específico só para a TV Câmara e outro específico para a TV Assembleia. Mas não precisou na época, ele falou, já está para estourar aí a TV digital e aí vai acabar com esse problema. Como de fato hoje não tem mais isso, né? Então, na época era tudo mais difícil, tá? Era compartilhado, a gente montou. Em razão de montar isso, eu acabei conhecendo todos, acho que mais de 10 TVs aí, e posso garantir que aqui é uma das melhores do Estado de São Paulo, não sequer do Brasil. Foi duro, porque a gente tinha uma equipe inexperiente, nós tivemos que treinar todo mundo, principalmente os meninos das câmaras que eram estagiários. Nós tivemos aí a Milena, que hoje mora lá em Campinas, nós tivemos a Paula, que foi da Record, outros tantos aí que passaram a partir desse início da TV Câmara aqui como os primeiros profissionais. Eram alunos nossos da Unorp, também da Unilago, eram as duas principais que a gente dava oportunidade e eram contratados temporariamente para serem os nossos câmeras. Storino, e como foi a negociação aqui dentro da Câmara com os outros parlamentares? Havia um consenso em montar a TV Câmara? A verdade é o seguinte, a verdade é que esse projeto da TV Câmara de Rio Preto, ele andou rapidamente, apesar de ter demorado um pouquinho só na época do Toledo, justamente porque foram dois jornalistas que encararam isso e colocaram isso para andar. Eu acho que se não tivessem dois jornalistas naquele momento, hoje você tem aqui o Ritchie, por exemplo, ele é jornalista, ele tem a visão disso. Mas naquela época, se não tivessem dois jornalistas no mandato de 96 e hoje de 2000, eu acho que a coisa andaria um pouco mais lentamente, porque as pessoas não conhecem e não conheciam como funcionava. O problema não era só comprar equipamento, o problema não é só treinar pessoal. Existia uma legislação que precisava ser contemplada e principalmente com relação aí à ocupação desse canal junto à NET. Agora, é interessante que naquele momento a gente não pensava nem em TV aberta, apesar de, naquele momento, já ter direito à TV aberta. Mas só depois que veio o digital é que essa conquista foi obtida aqui pela TV Câmara. Os outros vieram depois, melhoraram, e a partir do momento que ela entrou em cena, ninguém pôde mais recuar. Não teve nenhum presidente que eu conheci desde lá. Eu me lembro que o Piacente foi presidente aqui, o Jorge depois, né, o Pedro é o atual, mas antes nós tivemos o Paulera. Eu me lembro alguns deles, pelo menos uma boa parte eu já disse aqui. O Oscar também foi presidente na época, e todos eles, quando chegava uma reivindicação, pedindo alguma coisa, eles sempre disseram sim, dentro daquele limite de orçamento, né, de transparência, licitações, as coisas têm que ser feitas desse jeito. Mas eu acho que foi o que foi plantado, eu acho que foi bastante gratificante. Eu acho que eu consegui colocar a nossa experiência num projeto
Da mesma forma que a gente fez lá na Record, em outros locais, aqui também a gente conseguiu fazer, né? Mas aqui a gente tem tempo limitado porque aqui não é uma empresa privada. Então, foi um projeto que você classifica fácil, médio, difícil, muito difícil ou nenhuma das alternativas? Jornalisticamente foi fácil, já tivemos experiência nisso. A parte burocrática foi complicada, que o Nelson trabalhou mais nisso juntamente com o presidente da Câmara. Um dos maiores problemas que nós tínhamos era espaço aqui, né? Não tínhamos espaço. Tivemos que pedir emprestado lá 3, 4 salas aí à prefeitura, adaptar aquela coisa toda, inclusive na época era um local que era usado aí pelos funcionários, então isso aí acabou criando uma certa polêmica aí. Essa parte estrutural foi difícil, a parte de equipamento foi difícil e a parte jurídica alguma dificuldade. Depois ela andou porque os profissionais que estavam aí, eles mostraram que são competentes, a maioria que eram câmeras, repórteres, todos eles hoje, muitos deles estão aí em grandes veículos de comunicação, são grandes profissionais. Passei esse período aqui, né, como estagiário em 2002 e em 2005 teve o concurso para esses cargos, né, para os cargos da equipe técnica da TV Câmara, da TV Câmara, né, funcionários efetivos. Eu fiquei sabendo, né, do concurso e prestei ele, né, em 2005, em 2006 foi a primeira fase, né, eu passei nessa primeira fase, que era a parte teórica ali escrita, né. Em 2006 teve a parte prática, né, que foi feita em 2 etapas, e aí eu passei também. E aí em 2007 eu entrei aqui como funcionário da casa mesmo, efetivo. E foi legal, assim, foi bem bacana. Hoje eu sou cinegrafista. E não foi só isso que aconteceu. Nós lembramos que na época foi criado um anexo ali, onde existem as garagens hoje, foi ampliada. Na época nós compramos novos computadores, porque a internet estava em processo, né, muito forte, e nós jogamos a TV Câmara dentro da internet. A assessoria de imprensa foi dentro da internet, nós criamos homepage, a gente criou um monte de coisa naquela época aí. Então, houve um processo desse ano de 2001 a 2004, principalmente, um processo de modernização em todos os sentidos aqui. A TV Câmara foi um dos processos. Outros vieram depois porque a Câmara estava, vamos dizer assim, defasada. Ela foi repaginada a partir desse ano. Além da TV, eu quero abrir um parênteses aqui também, a questão do site. Quando eu cheguei aqui, não é que não tinha site, tinha um site, mas era um sistema estático, só tinha uma página fixa da Câmara e uma página com as fotos do vereador, mais nada. Aí nós montamos uma equipe aqui, junto com o pessoal da EMPRO, acho que faço a justiça de citar o nome do João Curado, que na época era presidente da EMPRO, e ele ajudou de sobremaneira grande a montar uma equipe. Pegamos todas as leis, desde da emancipação do município, lá de 1800, lá vai bolinha, estava tudo encadernado, teve tirados aqueles cadernos, aqueles livros pesados, com um scanner grande, foram todos escaneados, uma por uma, depois elas foram catalogadas, indexadas, né? Aquelas leis antigas, aí em 1940, acho que começou a ter essa numeração que tem até hoje, aí, né? Começou do 1, tá? Hoje segue a numeração, não sei que está 20 mil, 30 mil, que está numeração das leis. Fizemos tudo, catalogou e disponibilizando no site. Nós somos uma da primeira Câmara do Brasil a colocar um sistema, ganhamos até um prêmio, o IBEST, né? Porque era um sistema que premiava os sites, né? Site do setor público, nós somos a primeira. Hoje você vai lá no site da Câmara, você colocar a palavra calçada, vai aparecer todas as leis que tem a palavra calçada, ou todos os requerimentos. Então, para você ter ideia, o presidente da Câmara de São Paulo, que era o Eduardo Cardoso, ele estava em campanha para deputado na época. Ele foi deputado federal e depois ele foi ministro da Justiça da Dilma, né? E ele era presidente da Câmara de São Paulo, ele veio aqui em uma visita, estava em campanha para deputado, ele chegou aqui, ele ficou admirado com 2 coisas. A Câmara de São Paulo, que é a maior Câmara, né, a maior cidade do Brasil, não tinha sequer site, não tinha site. E nós aqui em 2001, 2002 já tinha site e tinha TV, que a Câmara de São Paulo também não tinha site, quanto menos TV. Ele ficou admirado quando ele viu isso aqui, né, queria até me levar para São Paulo para trabalhar lá. Eu falei, não, ele já estava para sair também, foi eleito deputado. Então, a peculiaridade que tinha que também, nós somos pioneiros não só na TV, mas no sistema de site de busca, do sistema legislativo aqui. Aí fizemos vários cursos aqui, para os vereadores, os assessores, não estava familiarizado com internet, para abastecer aquele site, né? Foi
assim, ensinar do zero, né? Eu também estava aprendendo, né? Também confesso, era tudo novidade para nós. A internet estava chegando, né? Informatização, né? Tinha gente que tinha resistência, ainda estava na máquina de escrever, não queria ir para o computador, né? Tinha funcionário antigo, eu sempre fui na máquina, agora não quero fazer no computador. Não, tinha que explicar e tal. Então foi difícil no começo, né? Os anos passaram e a transmissão das sessões continuaram via cabo. E esse compromisso de aproximar a população da Câmara e dar transparência aos atos do Legislativo só aumentou. O rádio, que lá atrás, há 60 anos, divulgava as sessões, voltou fazendo parceria com a televisão. A Lei 9.975, de 24 de outubro de 2007, do vereador Eduardo Piacente, obrigou a transmissão das sessões ordinárias e extraordinárias pela Rádio Educativa FM 106,7. TV e rádio juntos a serviço da cidadania. E mais 8 anos, um novo passo foi dado para ampliar a cobertura da TV Câmara. Em 17 de agosto de 2015, a TV Câmara passa a ser transmitida em sinal aberto e digital, uma data histórica para Rio Preto. Eu olhei a TV Câmara quando assumi o meu primeiro mandato em 2013 e 2014 como presidente e também em 19 e 20, sempre com muita responsabilidade e sabendo da importância da TV Câmara. Pela relevância da TV Câmara, eu trabalhei forte na questão de investimento. Primeiro, nós compramos os equipamentos necessários naquele momento, porque estávamos entrando numa era digital e se a gente não comprasse novos equipamentos que foram comprados através de concorrência pública, a TV estaria aí sujeita até a parar de poder fazer as transmissões, porque os equipamentos estavam obsoletos. Então houve uma necessidade de um investimento grande nessa área que melhorou com certeza a imagem da TV Câmara. Nós trabalhamos também, que foi uma conquista muito grande, na implantação da torre, lá no Jardim Holanda, também é onde nós conseguimos aí, através dessa torre, aumentar a nossa capacidade e levar os sinais aí, não só para essa grande São José do Rio Preto, como para algumas cidades da vizinhança. Fizemos também, tendo visto o crescimento e a importância da TV Câmara, um concurso público, onde pudemos contratar vários profissionais de várias áreas que eram necessárias para que a gente pudesse ter uma TV Câmara profissional, né, atendendo todas as exigências e pessoas capacitadas em todos os segmentos, desde repórter, cinegrafista, a parte de direção, de comando, tudo aquilo que era necessário para a gente colocar no ar realmente uma programação de qualidade através desses profissionais que nós contratamos através de concurso público. Foi importante, porque nós vivemos uma nova era, tínhamos uma era analógica, passamos para uma era digital, então tudo isso que foi feito foram investimentos importantes que a gente pudesse manter a nossa TV Câmara com bastante qualidade no ar. Hoje marca, sim, essa abertura. É um sonho, é um novo momento para a Câmara Municipal São José do Rio Preto. Com certeza a população vai poder desfrutar de todo o benefício que a Câmara Municipal tem a dar a essa população que tanto merece. Felizmente, né, depois de algum tempo, nós conseguimos a transmissão agora em canal aberto, o que é um ganho enorme para a cidade. Quero dizer que é um prazer e uma honra, né, coordenar esse trabalho, toda essa equipe da TV Câmara, e também uma grande responsabilidade, né, de ocupar o cargo que já foi ocupado e dar sequência ao trabalho iniciado por nomes como o Nelson Gonçalves, o Lele Arantes, o Rubens Cri, enfim, tanta gente bacana, tanta gente competente que já passou por aqui. Na minha condição de jornalista, eu acho que nunca imaginei um dia dirigir, coordenar todo o trabalho de uma televisão e ainda mais uma TV tão querida para mim, que é a TV Câmara, né? Uma TV exclusivamente riopretense, formada por riopretenses e focada no Rio Pretense, né? A gente conta com uma equipe competentíssima, tanto de jornalistas, quanto de técnicos, operadores, diretores e, enfim, toda uma equipe voltada exclusivamente para democratizar essa informação que antes era tão restrita, né? Ou a quem gostava de política, que frequentava a Câmara, hoje da tua casa, do teu celular, do computador no trabalho,
você consegue acompanhar as principais discussões da cidade, né? Os projetos, as pautas, os grandes temas sempre passam pela Câmara, então é muito bacana poder levar isso para o Rio Pretense e oferecer algo mais, que são os nossos programas de debates, de entrevistas, de prestação de serviços. E eu que estou em Rio Preto desde 2002, praticamente cheguei em Rio Preto, nasci junto com a TV Câmara, né? Não trabalhava aqui desde o início, mas acompanhei como foi, os diversos diretores que passaram por aqui, as ampliações de instalações, compra de equipamentos, e quis o destino que eu acabasse aqui como jornalista e por 3 vezes já, a última agora, tendo o prazer de completar os 20 anos como coordenador de toda essa estrutura que, posso garantir, são poucas cidades do país que têm uma TV pública, legislativa, em sinal aberto, com uma equipe completa aí de técnicos, como eu disse, jornalistas e todo mundo trabalhando exclusivamente aqui, garanto todos com carinho e bastante dedicação. Fico muito feliz de tudo ter corrido bem, de tudo ter dado certo, né? Parabenizar aqueles que tiveram essa ideia lá no início, em 2001, também em memória aí ao Sérgio Camargo, a sua família, e ao Nelson, em especial ao Nelson Gonçalves também, que era o diretor na época e uma pessoa que acreditou, que realmente investiu nessa ideia e que foi muito bom e é muito bom para a nossa cidade. Uma outra questão importante também, que a gente tem visto na TV, é a memória da cidade, né? Nós temos visto aí programas que mostram Rio Preto de outras épocas, né? Tantas lideranças que passaram por essa cidade também estão, certamente, estão no arquivo da TV Câmara, que é algo riquíssimo, né, para a cidade. E nós temos que valorizar todos aqueles que já fizeram alguma coisa por Rio Preto e que certamente agora outros, né, pessoas vieram, outras lideranças e continuam fazendo para que Rio Preto seja cada dia melhor. A TV Câmara, ela não é uma TV privada, ela é do município, ela é da população. Eu acho que ela cumpre o papel de ser transparente, né? Ela é transparente e mostra o que está acontecendo. Eu acho que hoje a maior dificuldade que as pessoas, que é jornalista da TV Câmara, tem é atrair esse público para assistir a televisão. Porque ninguém está assistindo mais nada, a realidade é essa. As TVs aí abertas hoje estão perdendo muita audiência, esse é o desafio. Hoje é preciso recuperar esse espaço através da internet, através de boletins curtos. Também não vou ensinar ninguém a fazer nada, mas esse é o meio de chegar mais rápido, a pessoa assimilar e voltar a ter um interesse, principalmente quando acontecem boas votações, como essa que aconteceu recentemente, da questão do IPTU de 12%. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, nesses magazines aí na cidade, aí, no Luiza, essas lojas aí, e eu vejo quando tem CPI, e coloca aquelas várias TV que estão lá nas lojas para vender, fica ligado, tudo na TV Câmara. Então, e aí quando tem CPI, fica aquele monte de gente em volta, né? Assistindo, né? O povo quer ver o circo pegar fogo, né? Enquanto as TV comerciais não têm um espaço, né, para mostrar, mostra só o A, B, né? Aqui não mostra do A ao Z, tem espaço para isso. E não só política, né? Eu tenho acompanhado, outro dia eu vi aí a TV Câmara, fez um trabalho fantástico o Dia das Crianças aí com a menininha, tem tanta produção, dá um espaço para os artistas locais, dá espaço para escritores, para as entidades, né? Então ela tem espaço para isso, para mostrar, e a cidade tem muita coisa boa para mostrar. Enquanto as TV comerciais não têm, aqui tem, aqui é a casa do povo, né? E a TV Câmara é a TV do povo. Tudo que eu faço com muita convicção, né? Então eu estudei isso aí, falei, não, no futuro vai ser, e eu falava sempre para as pessoas, eu estou aqui de passagem, não vim para, né? Eu era comissionado, vim para ficar 2 anos, fiquei 2 anos fora depois, questões políticas, depois me chamaram novamente, tal, voltei, fiquei mais 2 anos aqui também. E foi assim uma luta montar essa TV aqui. Não foi fácil, na época, contratar as pessoas, estagiários, né? Não tinha. Aí depois, aos pouquinhos foram. O primeiro concurso eu estava aqui, que a gente fez para contratar, né? Da qual, inclusive,
né, foi feito pela VUNESP até. A VUNESP que veio, né, contratou, se não me engano, foram os 8 primeiros profissionais aqui foram contratados pela VUNESP, né, até o pessoal, por que você não participa? Não, jamais, eu não participei, não, se eticamente seria, né, pô, estou aqui como diretor da TV, vou participar de um concurso, né, depois eu passo, né, vai falar tudo é marmelada, então não participei, né, segui minha vida na carreira aí, né, na vida privada, né, e fico feliz hoje de ver a TV hoje funcionando, com profissionais altamente competentes, que só tenho que elogiar, são todos, né, gabaritados, né, estariam com competência para trabalhar em qualquer TV de nível nacional. Aí em 2002 eu era o Gerson Furquim que tinha assumido a presidência da Câmara, eu, a Glaucia, antes dele assumir, na gestão do Sérgio mesmo, comandei praxe, apresentei a carga de comissão, apresentei minha carta, e aí o Furquim ainda não tinha nomeado ninguém, eu vim na sala dele, eu falei, ó, tá aqui as chaves, o protocolo aqui, as chaves, as senhas que tinha de internet, as coisas, tudo tal, né, entreguei para ele. Sempre quando eu vejo uma TV no ar, eu vejo alguma coisa, hoje, por exemplo, eu faço alguns trabalhos na TV Morada de Araraquara, eu sempre imagino como é que vai ser esse futuro. Na minha cabeça sempre passa, porque hoje os rádios que eu ouço no celular. A televisão que eu já vejo através da TV a cabo, muitas delas também através do YouTube. Eu fico imaginando como é que vai ser isso, qual que é o próximo desafio para que a gente possa continuar trabalhando. Essas são as reflexões que as pessoas que comandam hoje a casa, a televisão e as outras gerações que virão, têm que pensar. Como é que você vai alcançar o público? Como é que o público vai ficar perto de você? Como é que vai ser essa interação usando a tecnologia? Porque ela muda completamente e o que a gente não pode acontecer é ficar para trás. A população é fundamental, né? Todo o trabalho é feito voltado e pensado para a população. O canal está aberto para a participação, enfim, de todos os setores da sociedade. Diariamente passam por aqui médicos, economistas, publicitários, dentistas, enfim, gente do povo, das culturas populares, cidades da sociedade civil. Enfim, a população é parte integrante da nossa equipe. Posso falar que a TV evoluiu muito, desde o comecinho lá até agora ela evoluiu bastante. A população ao longo do tempo foi descobrindo, foi vendo, né, a televisão em si, mesmo enquanto em canal fechado, né, na TV a cabo, ao longo do tempo o pessoal foi descobrindo, né, foi vendo cada vez mais. Aí, mais recente, né, com a abertura do sinal na TV aberta. E acho que principalmente, né, nas redes sociais, essa visibilidade aumentou bastante. E o pessoal procura, entra em contato e tudo que é produzido, né, tem essa parte, né, da produção em si, da divulgação. Isso evoluiu muito, assim, é indiscutível, né? Principalmente pela questão humana, né? Que em 2007 teve esse primeiro concurso, né, que foi da parte técnica. Em 2012 teve um novo concurso, aí entraram jornalistas aqui e aí deu um salto, né, de qualidade, de produção, de divulgação. E aí mais recentemente em 2015 também, que é o corpo de funcionários que tem hoje aqui, né. Então assim, ao longo desse período a coisa evoluiu muito e a qualidade, né, de tudo que é produzido e o retorno também, né, da população também. É perceptível isso, né, que melhorou e cresceu muito, né, em todos os sentidos, né. A qualidade, o pessoal, os munícipes, né, entrando em contato, evoluiu muito, né, nesses 20 anos, né, do que era e para agora evoluiu bastante, né. Nesse momento de pandemia, onde nós talvez temos que restringir a participação da população aqui na casa, a TV vai cumprir esse papel, vai levar informação para a população em tempo real. As sessões poderão ser acompanhadas pela população, as audiências públicas serão acompanhadas pela população. É realmente algo extremamente importante.
Foi um trabalho, assim, resumidamente, árduo, trabalhoso, mas prazeroso. Confesso que muito prazeroso, né? Quando a gente vê o resultado, né? Com as imagens indo para o ar, as pessoas assistindo, né? As coisas eram mais difíceis, né? Hoje não, hoje você tem sistema digital, joga, está no ar, está no aberto, está na internet, né? Na época era mais difícil, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Até de equipamentos, tudo, era tudo mais difícil, comprar equipamento, a lei de licitação era mais fechada, né? Não tinha funcionário, né? Aí, pouco a gente foi, mas foi um trabalho que eu fico feliz hoje de ver a TV tá onde que está hoje. Fico feliz em saber que ela tá caminhando, né? Já é uma emissora de televisão, né? Isso aí profissional, eu sei que tem bons profissionais trabalhando, com bons equipamentos, com certeza eu fico feliz com isso, né? Tenho muito orgulho da TV Câmara estar hoje no ar e fazendo o maior sucesso. É uma opção aí na democracia para a nossa população. A tendência agora é expandir, né? Se der tudo certo e a situação financeira, política e econômica, não só de Rio Preto, mas do país permitir, a nossa ideia é concluir o trabalho de digitalização da TV, porque apesar da gente ter transmissores digitais e câmeras digitais, ainda falta muito para a gente chegar num padrão de qualidade que as pessoas estão acostumadas a ver na TV aberta. É muito comum a gente ver as pessoas falando, nossa, mas a imagem da TV não é bacana, não é nítida, mas é justamente por isso. A gente ainda não concluiu um trabalho iniciado em 2012 com a conquista da outorga, da concessão do sinal aberto. Passamos por 2015 com a compra de transmissor, torre e alguns equipamentos. Esse trabalho de conclusão estava previsto para 2019 e 2020, que estava tudo encaminhado, veio a pandemia e aí é lógico, a gente não ia fazer nenhuma loucura num período em que tanta gente passando por tanta dificuldade, inclusive financeira, a gente optou por dar uma segurada e economizar esse recurso em benefício do município. Eu me sinto orgulhoso de ter feito parte pelo menos um pouquinho, né, de ter participado um pouquinho da história da TV, né, tanto lá no comecinho e depois, né, que já como funcionário da casa, eu me sinto orgulhoso, assim, de grato até, né, por fazer parte, né, de ter aprendido muita coisa, de ter ensinado um pouquinho também, de ter feito, né, um pouquinho pelo menos, né, da parte, né, dessa história, né, da TV Câmara. E quando as pessoas, hoje você fala, eu trabalho na TV Câmara, as pessoas reconhecem? Reconhece sim. Hoje, por conta dessa visibilidade maior, né, que a TV Câmara tem, é diferente, né? O pessoal fala, tal, muitas pessoas acompanham, né, as sessões no ao vivo, né, pela TV aberta, pelo sinal aberto, ou pelas redes sociais, no celular, né? Então hoje quando falo, que eu trabalho na TV, é diferente. O pessoal, sei, eu já assisti, eu já vi algum programa, ou assisti uma sessão, eu vi a votação, então o pessoal reconhece, né, com mais facilidade, né, hoje. Em função da comemoração dos 20 anos aí da TV Câmara, eu quero aproveitar para agradecer todos os funcionários que deram a sua contribuição, né, lá no início e hoje também os funcionários da TV Câmara, que eu tenho o maior carinho e maior respeito, assim como todos aqueles que foram diretores, os coordenadores. Eu quero fazer uma saudação aos meus coordenadores, a Thaís Machado, e ao jornalista também, Alexandre Gama, que atualmente coordena os trabalhos na TV Câmara. Um agradecimento especial a todos os funcionários e coordenadores pelo empenho e dedicação nesses 20 anos.
A TV Câmara era de uma tal importância, no meu entendimento, para a cidade, porque através delas, nós vereadores, homens públicos, temos obrigação de dar satisfação dos nossos atos. Hoje nós temos uma TV Câmara, que há alguns anos era só no sinal fechado, da NET, hoje nós estamos no sinal aberto, portanto ela é acessível a toda a população de mais de 500, 600 mil pessoas, né, Rio Preto e algumas cidades pequenas da região, portanto nós estamos aqui usando esse espaço para fazer dele uma prestação de serviço. Aí o eleitor, a população, ela pode acompanhar diariamente, através dos programas da TV Câmara, o trabalho de cada vereador, porque ela pode analisar como o seu vereador, aquela que ela depositou o seu voto, a sua confiança, está a sua conduta como homem público aqui na Câmara Municipal. Então, ela é de uma importância muito grande, levando informações não só do trabalho dos vereadores, mas também do que acontece, fazendo propaganda, mostrando para as pessoas que têm que se vacinar, mostrando para as pessoas que ela tem que se cuidar na sua casa, porque nós temos uma dengue aí. Ela coloca programação, hoje, do Fernando Marques, está há muitos anos, traz um programa de qualidade, mostrando o que foi Rio Preto nesse período todo, um programa de excelência, de qualidade ímpar. Então, por tudo isso, eu parabenizo a todos os funcionários da TV Câmara, né, especialmente pelo trabalho profissional, pela qualidade da programação que nós temos no ar hoje. É um importante canal de acesso à democracia. É assim que eu vejo a TV Câmara ao longo desses 20 anos, da importância que ela tem para que as pessoas possam estar ali ao lado, né, ou conhecer um pouco mais do processo legislativo, do que faz cada um dos vereadores. Então é importantíssimo essa forma de comunicação, de levar, né, afinal de contas, o poder legislativo ao poder mais próximo da população. É ali que a população consegue contato os vereadores, faz seus pedidos, acompanha e também sabe, né, de qual é o posicionamento em relação a projetos polêmicos. Então, é importante, volto a frisar, é um importante canal democrático a TV Câmara. Ao longo dos anos também ela se modernizou, né? A gente vê também fazendo um excelente papel de prestação de serviços também à população. Então, parabéns à TV Câmara por esses 20 anos. Com toda sinceridade, me emociona. Eu passo, subo assim o jardim, vejo lá o letreiro visual, assisto na minha casa, entro às vezes aqui dentro e me emociono. Uma criança que foi gerada em 96, ela veio se multiplicando de uma maneira que no começo era uma multiplicação aritmética. Hoje eu posso dizer que ela deu salto de qualidade de uma maneira que o crescimento dela foi geométrico. Por que digo isso? As instalações da TV Câmara, os equipamentos que a TV Câmara detém hoje em seu poder, o quadro funcional da TV Câmara hoje, altamente qualificado e competente. Temos orgulho de dizer a quem está nos ouvindo nesse momento que aqui em Rio Preto tem uma TV que não perde para nada. É a TV Câmara de São José do Rio Preto. Quero dizer que o instrumental é muito importante, nós estamos bem dotados, mas o que faz funcionar o instrumental são vocês. Material humano que faz realmente esse sucesso que é a TV Câmara, que me dá prazer de um dia ter criado na lei e vocês hoje ter prosseguido desse trabalho. Rendo a você, rendo ao diretor-chefe, que é Alexandre Gama, né? O Alexandre Gama, todos que antecederam, todos aqueles que começaram lá atrás, aqueles que continuam até hoje. A minha homenagem, a minha gratidão por vir a TV Câmara hoje brilhar e ser uma referência para qualquer outra TV aqui em Rio Preto, na região, quiçá no estado de São Paulo. É um prazer estar comemorando 20 anos, fazendo parte dessa história, agradecer a todos que já passaram por aqui, desde estagiários de jornalismo ou não, jornalistas, técnicos, comissionados, enfim, é um prazer estar aqui e uma honra para Rio Preto. A TV Câmara é, como eu já disse, é um instrumento importantíssimo e com isso nós temos que ter todo o carinho, né, que esse espaço merece. É a questão de equipamentos, nós estamos conversando para tentar melhorar os equipamentos, porque com o tempo vai defasando, né? Nós temos algumas questões aí para serem melhoradas na TV. Eu espero, né, vou fazer a minha parte, espero que outros presidentes também façam. É isso, é manter esse instrumento
né, de forma íntegra, funcionando, podendo prestar o serviço importante que vem prestando para a população. Então, sempre vai ter o meu carinho, meu respeito, ajuda a democracia, realmente dá voz a muitas pessoas. Certamente a TV Câmara tem inúmeros arquivos importantes. Eu acho que tudo isso contribui com a cidade, contribui com a democracia, contribui com a transparência. Foi um desafio e deu certo. Uma salva de palmas para a TV Câmara de São José do Rio Preto. Eu trabalho num lugar que hoje é reconhecido, né, pela população em si, né, da cidade. É gratificante. As transmissões da TV Câmara continuam via cabo, canal 4, 28.2 em sinal aberto, na TV aberta. E também estamos na internet, nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Tudo isso é resultado do trabalho desses 20 anos da TV Câmara, com muito desafio e conquistas. A TV Câmara, uma emissora pública, o canal do Legislativo.